Querido Deus, Pai, agora chegou o momento, Pai, da ministração da Tua Palavra. Queremos Te pedir, tira de nós toda a falta de entendimento. Tira de nós toda a resistência, Senhor. Tira de nós todo aquilo que possa impedir compreendermos Tua Palavra. E do nosso coração, tira a dureza, tira, Senhor, aquilo que pode impedir de ser guardado em nosso coração. Porque o Teu servo disse: guardei a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor. Seja abençoado por Ti, seja renovado e revigorado, e seja, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito, como Tu tens feito a Ele todas as oportunidades que Tu tens dado a Ele para ministrar a Tua Palavra. Assim, Senhor, que todos nós, ao sairmos desta casa, da Tua casa, saiamos, Pai, com um conhecimento maior a respeito da Tua Palavra e a aplicação em nossa vida. É o que Te pedimos e Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, né? Aí no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, fiquem com ela aberta, mas nós vamos caminhar aqui por alguns textos. Eu não vou ler o texto, porque nós já fizemos essa leitura, mas eu quero dar um título para o nosso estudo de hoje. Ele tem como título A Esperança em Cristo. Aí olhe para o seu irmão do lado e diga assim: há esperança em Cristo. Mas diga com bem convicção, diga assim: há esperança em Cristo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, se chegou desesperançado, mas a esperança para o ser humano é algo muito importante, porque mesmo para aquele que não é cristão, a esperança, ela dá uma centelha de vida em qualquer pessoa, né? Ela faz com que a pessoa anseie por viver dias melhores, por viver mais um dia. Mas eu queria fazer aqui a distinção do que é esperança no sentido do nosso vocabulário da língua portuguesa, no sentido secular da palavra, e o que é esperança no sentido bíblico, né? E nós vamos perceber que existem diferenças entre esses dois conceitos. Então, no sentido comum, no sentido dicionarista, a esperança ela é relegada a um nível de ilusão. Ela tem uma abordagem positiva de mero otimismo. É comum nós ouvirmos, eu tenho a esperança de acertar na loteria, de ficar rico, porque se eu acertar na loteria ou na Mega Sena, a minha vida muda, né? Pelo menos alguns pensam que do ponto de vista financeiro é para mudar, porque é muito dinheiro, né, missionária Francisca? Aí outros dizem assim: eu quero que o Vasco seja campeão esse ano. Aí tem que ter muita esperança mesmo, porque a coisa é difícil, né? Mas é uma esperança que está no coração das pessoas, né? E outro diz assim: vai ao médico, eu tenho uma esperança vai fazer um check-up de não ter uma doença grave, né? Isso aí é um desejo que certamente todos nós temos quando vamos fazer um exame preventivo, né? Que o médico não olhe com muito cuidado, assim, quando ele começa a olhar com muito cuidado para o exame, a gente já fica receoso, né, Mário? O que será que tem aí nesse pulmão que esse médico está olhando? Bem, mas, no sentido comum, a palavra esperança é usada para significar um desejo acompanhado de expectativa de realização. Ou seja, é simplesmente aquela força humana, é o meu desejo pessoal. Tem muita pessoalidade, tem muita humanidade, tem muito pensamento positivo, e também, por ter essas coisas e por ser humano, tem muita ilusão, porque tem gente que passa a vida inteira sonhando em acertar na Mega Sena, né? E tem aqueles que
passam a vida inteira sonhando acertar na Mega Sena, pastor Manel, mas nem sequer jogam. Como é que vai ganhar, né? Mas, enfim, é o que passa. Mas eu queria, então, fazer aqui o contraponto do que a Bíblia, e aí é a parte que nos interessa, do que a Bíblia fala sobre a esperança. Então, em primeiro lugar, a esperança do cristão, ela não é uma ilusão, porque ela está fundamentada, ela está alicerçada numa pessoa. Essa pessoa existe, é um ser real. Essa pessoa chama-se Deus. Então, para o cristão, a esperança dele começa a ser uma esperança, ela começa a ser diferente do que o dicionário diz, porque ela está baseada nas promessas e nas bênçãos que são asseguradas pela fidelidade de Deus. Irmãos, um dos atributos de Deus é que Deus é fiel, independentemente se o povo dele não é. Ele não vai mudar o seu caráter, porque o povo dele tem um caráter duvidoso. Deus é fiel e acabou-se. Ele prometeu, ele vai cumprir. Existem bênçãos baseado na esperança. Então, dentro desse aspecto que a esperança do cristão, ela é avalizada por Deus, tem um avalista, tem um fiador que diz assim, você pode ter esperança, porque eu sou o avalizador, não é isso? Eu sou o avalizador. Então, nesse sentido, ela é corajosa, porque ela nos impulsiona sempre para frente. Irmãos, Deus não é caranguejo, Ele nunca impulsiona ninguém para trás nem para o lado. O cristão é sempre avançar, é sempre para frente, é sempre ir na direção dEle. Então, como nós cremos no Senhor e sabemos que nele não há sombra de variação, então ela nos dá coragem e ela aponta para o futuro. Alguns dizem que a esperança, ela é a fé em ação, né? Então, a esperança é a fé em ação e ela nos remete sempre para o futuro. Sempre nós estamos esperançosos em coisas futuras, em realizações futuras, porque o que já foi alcançado não é mais esperança, já foi um fato concretizado. Já celebramos a vitória, já fizemos culto de ação de graças, mas a esperança ela sempre nos coloca em coisas, em alvos a conseguir. Pode ser um estado de saúde, pode ser um ente querido que está longe de Cristo, pode ser alguma coisa pessoal que eu queira realizar, mas assim, que nós fixemos aqui o entendimento que a esperança é coisa para frente. É a esperança da volta do Senhor Jesus que está na frente, ou ele já voltou, irmãos? Se Jesus voltou, a igreja ficou, né? Não é isso? Então, Jesus ainda vai voltar, não é isso? E qual é a bendita esperança do crente? Não é o arrebatamento? O arrebatamento não está no futuro? Pelo menos no futuro que a gente está falando agora. Então é importante a gente entender que esperança nos remete para o futuro. Considerando, então, irmãos, que esperança ela nos remete para o futuro, temos que entender que nós vivemos em um mundo que não tem esperança, eles são desesperançados. O mundo sem Deus, ele não tem esperança. Hoje nós vimos, se nós abrirmos os jornais, nós vamos ver aí a desgraça do mundo. E o mundo só está nessa desgraça porque ele não conhece o Deus da esperança. Por que que o cristão, o servo de Deus, apesar de toda a dificuldade que ele está passando, de toda a luta, de toda a tribulação, ele pode cantar o hino, nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã, porque nós sabemos que toda a tribulação aqui ela é momentânea, e nós sabemos o lugar para onde iremos, nós entendemos que nós somos peregrinos nesse mundo, e que tudo que acontecer aqui durante essa nossa jornada, são coisas circunstanciais,
que não pode impedir a nossa marcha e nem pode nos entristecer o suficiente para que nós desistamos da nossa caminhada. E aí nós temos vários exemplos dos nossos irmãos na fé, do Antigo e do Novo Testamento, que em momentos de tensão, em momentos de angústia, em momentos de dureza, em momentos que a sua vida estava correndo perigo de morte, mas a esperança fez com que eles continuassem a lutar, continuassem de pé. Então, essa situação de viver no mundo sem esperança, no mundo caído, não é uma experiência dos crentes atuais. Os cristãos de todos os tempos, desde a época de Jesus, eles passaram por essa experiência, mas pela esperança que eles tinham em Deus e em Cristo, eles venceram. Os nossos irmãos do Antigo Testamento vivenciaram situações piores do que a nossa. Ah, pastor, mas como vivenciaram situações piores do que a nossa? Tiveram as suas cidades derribadas, queimadas a fogo, o templo destruído. Irmãos, o templo de Jerusalém, o templo do Senhor lá em Jerusalém, para os judeus, significava que aquela construção ali, retangular, Deus morava literalmente nela. Quando aquele templo foi destruído e a cidade foi destruída, era como se o chão debaixo dos pés deles tivesse sumido. E para completar, é como se Deus tivesse abandonado eles. Eles ainda foram levados para um país muito distante e ficaram cativos por 70 anos. Mas eles não perderam a esperança lá, porque a voz profética, através do profeta Jeremias, disse assim: olha, vocês podem casar, vocês podem comercializar, vocês podem fazer isso, não se preocupem, daqui a 70 anos o Senhor vai tirar todo mundo daqui. E olha, a esperança, então o sofrimento é momentâneo, mas nós sabemos que as promessas de Deus, elas se realizam. Mas tem uma outra coisa que é importante nós destacarmos, que o caráter de esperança que o cristão tem, ele traz a ele alegria e paz de espírito. Você já parou para pensar por que você tem a paz de Deus e a alegria do Espírito Santo? É porque há uma esperança, há uma centelha em você e você acredita na palavra de Deus. Se você acredita na palavra de Deus, você acredita na ação do Espírito Santo, no consolo do Espírito Santo. Se você acredita na palavra de Deus, você acredita em Jesus. Se você acredita na palavra de Deus, você acredita no próprio Deus. Mas vem uma coisa, irmãos, que é interessante também, que às vezes muitos cristãos, isso ocorre mais com as pessoas que não têm essa experiência com Deus, que não nasceram de novo, das pessoas colocarem a sua esperança em coisas equivocadas, em fontes equivocadas. Ah, eu depositei minha esperança no presidente que foi eleito, no governador, no juiz, numa pessoa que tem muitas posses. Eu depositei a minha esperança no fulano de tal. Ele está depositando a esperança dele no lugar errado. E aí, certamente, como essas pessoas são falíveis, quando elas não corresponderem com o que ele estava esperando, vem a frustração, vem a desesperança, vem toda a loucura sobre a alma da pessoa, e não é de nós nos assombrarmos, ficarmos espantados, quando nós vemos os noticiários que muitas pessoas deram cabo à sua vida, porque depositaram a sua esperança no amor de uma mulher, no amor de um homem, e não foi correspondido, e achou que o mundo ia se acabar, aí se jogou do milênio lá de cima, ou se jogou da ponte do Rio Negro e morreu. Mas o cristão, ele põe a esperança dele em Deus. Embora que o presidente fale, embora que a política fale, embora que a economia vá à falência, mas
a nossa fé e a nossa esperança estão alicerçados no Senhor. Então, dentro desse aspecto, a genuína esperança nos fortalecerá diante dos inúmeros desafios que nós enfrentaremos. Acredite, irmãos, eu creio aqui que se nós fôssemos abrir uma oportunidade para alguém testemunhar, certamente nós teríamos uns 4 ou 5 que iriam falar dos desafios e dos problemas que enfrentaram durante a vida, ou até mesmo que estão enfrentando nesse momento agora aqui. Então, a esperança, ela nos fortalece para nós enfrentarmos os desafios. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, quando olhamos para os desafios, nós olhamos com as lentes dos óculos de Deus. Nós não olhamos com os nossos olhos, nós olhamos com o olhar de Deus. Nós olhamos com o olhar de Josué e de Calebe, aqueles 2 dos 12 espias, quando eles foram espiar a cidade de Jericó e viram os gigantes. A Bíblia diz que o coração deles derreteu, porque eles disseram assim: olha, nós somos como gafanhotos na frente desses homens. São homens, são máquinas de matar. Nós não temos condições, nós não temos nem espada. E aí o que Josué falou? Pelo Espírito Santo, pela coragem e a esperança, ela nos dá ousadia, a esperança nos dá coragem, a esperança é a fé em ação, a esperança é olhar o que Deus já fez no passado e o que Ele pode fazer no futuro. Então, Josué, que foi uma das testemunhas oculares do que Deus fez no Egito, naquelas pragas lá, naquelas maravilhas que Deus fez, humilhando o faraó e o povo egípcio, viu Deus abrir o mar e disse assim: esse Deus que eu creio que fez tudo isso, Ele pode dar esses gigantes aí para ser o nosso pão. A esperança em Deus, vou dizer mais uma vez, pegando a frase de uma pessoa, é a fé em ação. Irmãos, nós precisamos nos lembrar do que nós éramos, do que Deus já fez por nós, e nós vamos projetar o futuro, mas não vamos projetar de qualquer forma como uma ilusão. Nós vamos projetar em Deus. Se Deus foi poderoso para fazer isso, Ele é mais do que poderoso para fazer aquilo. Porque não se engane, Davi, ele com 30 anos, ele foi coroado rei de Israel, mas ele passou por um processo. Ele, quando tinha 12, 14 anos, ele matou um urso, pegando na barba dele, ele matou um leão. Mais velho um pouquinho, ele matou um gigante de quase 3 metros de altura. Mais velho um pouquinho, já chefiando lá um pilotão lá do rei Saul. Ele já começava a comandar uma pequena tropa e já matava muito filisteu, e ele foi criando experiência, mas cada desafio ele cria em Deus. Em cada desafio ele perguntava a Deus se Deus estava com ele, irmãos, e quando Deus dizia que estava com ele, a esperança e a fé daquele homem impeliam ele para ir para frente, e ele teve muitas vitórias até se tornar o Davi que nós conhecemos. Sabe onde é a nossa falha? Que quando Deus manda um urso para nós lutarmos com ele, a gente pede para Deus nos livrar do urso. Senhor, me livra do urso. Irmãos, Deus mandou o urso para você lutar com o urso e matar o urso. Porque depois do urso vem o leão. Ele quer que você tenha força para matar um leão. Depois do urso e do leão, vem um gigante. Ele quer que você lute com o gigante. E depois ele vai te colocar para lutar com o exército. Todo mundo quer ter fé para lutar com o exército, mas ninguém quer começar do básico, né? A carreira do cristão,
ela é uma carreira crescente, nós precisamos aproveitar as etapas e ninguém pode pular etapa, porque se a gente pular etapa, a gente vai ser reprovado e vai voltar lá para o primeiro estágio, para o primeiro degrau. Então, quando você estiver sem esperança, porque você está passando por uma situação difícil, uma situação terrível, e aí pode ser na área financeira, na área familiar, na área de saúde, qualquer área que nos atinja, não ore para que Deus te tire daquela luta. Diga assim: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio em ti, eu creio nas tuas promessas, e por isso eu tenho esperança, e porque eu tenho esperança, e a esperança é a fé em ação, aumenta a minha fé, Senhor. E vence esse gigante, vence essa batalha. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é o Deus da esperança. Veja só, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que lá para o povo de Israel, Deus é descrito para aquele povo como o Deus da esperança de Israel. Vejam só, irmãos, Deus, ele é chamado pelo povo, ou ele se nomina, né, para o povo como o Deus da esperança daquele povo. Vejam só o que significa esperança, então. Imagine se nós pudéssemos dizer assim, se Deus pudesse falar isso da gente: eu sou o Deus da esperança do povo da Assembleia de Deus do Brasil. Só que ele diz isso, a Bíblia diz que Deus é o Deus da nossa esperança. Por isso nós devemos confiar nele. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, verso 13. Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Irmãos, quem dera se o Brasil pudesse clamar: Senhor, a esperança do Brasil. Já pensou se o povo brasileiro, a uma só voz, pudesse fazer essa oração? Certamente o nosso país estaria numa situação diferente. Os israelitas, que eram os fiéis, eles foram instados a depositar esperança e confiança em Deus. Salmo 71:5 diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Aqui é o salmista dizendo, irmãos, pois tu és a minha esperança. Quantos aqui? E aí é uma pergunta que eu estou fazendo, mas não responda. Certamente eu creio que cada um aqui já fez uma oração ao Senhor, e muitas orações durante a vida, mas será que você já orou assim? Senhor, tu és a minha esperança? Já, missionária Francisca? Então, uma salva de palmas para a missionária Francisca, né? Irmãos, quem fez essa oração aqui foi um salmista e um homem que com certeza tinha uma envergadura espiritual maior do que a sua e do que a minha. E ele diz assim: Senhor, tu és a minha esperança. Tudo que eu tenho está depositado em ti. Irmãos, será? Irmãos, é para nós fazermos essa declaração para o Senhor. Senhor, tu és a minha esperança. Eu estou dizendo que eu não confio mais em ninguém, que eu confio só em Deus. E aí tem eu vou pedir que vocês abram no Salmo 42, 5 e depois o versículo 11, eu vou ler. Existe uma expressão que ela é repetida 3 vezes nesse salmo, e ela nos encoraja a dar esperança para aquele que está desanimado. E a declaração é essa, eu vou ler o verso 5. Porque você está abatida, ó minha alma. Vejam só, irmãos, aqui, o salmista, e aí nós precisamos entender aqui esse salmo. O salmista, ele está descrevendo aqui esse salmo, ele está trabalhando com o cérebro dele.
Ele está trabalhando com o intelecto dele. Eu queria que vocês tentassem fazer essa imagem mental. Ele diz assim, ó, por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Então, ele estava passando por uma tribulação muito grande. Se a gente puder pegar esse salmo com o Salmo 18, ele diz assim, cordéis de morte se apoderaram de mim. Imagine uma pessoa em pé e você pegando um rolo de corda muito grande, entaniçando a pessoa todinha assim, e ela não poder se mover. É o Salmo 18. Cordéis de morte me cercaram. Angústia do inferno. Olha o que ele diz. Se apoderaram de mim. Só diz isso quem está passando, pastor Paiva, uma tribulação terrível. Mas ele fala, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu dos céus e veio ao meu socorro. Mas lá na frente, no decorrer do salmo, ele diz assim, e Deus baixou o céu para a terra, e montando querubim voou, e soprou com as suas narinas, e as águas do mar se abriram. Olha o que Deus faz numa linguagem poética, para socorrer aquele que teve esperança e clamor para Deus. Então, ele diz assim, espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Irmãos, esse verbo esperar aqui, ó, e aí o português, ele nos prega uma peça. Esse espera em Deus aqui não é de ficar esperando, não é no sentido cronológico de tempo, de sentar num banco e ficar esperando a hora do médico para atender, não é isso. Esse espera em Deus é no sentido de ter esperança. É como se ele estivesse dizendo assim, minha alma tem esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Olha o que ele diz, a cabeça dele está funcionando bem, mas a alma dele está um turbilhão de tribulação. Mas como ele tem esperança em Deus, a tribulação não captura a mente dele, e aí que está o segredo. Nós não podemos deixar, como diz aí, ter mente fraca, nós temos que ter a nossa mente firmada no Senhor, porque o nosso espírito pode até se angustiar, mas a nossa mente tem que estar tranquila para que nós possamos fazer essa oração. Minha alma tem esperança em Deus, pois eu ainda louvarei na grande congregação, eu ainda contarei os livramentos e as bênçãos que Deus me deu. Domingo aqui nós tivemos um testemunho da nossa querida irmã, que ela contou o testemunho que ela foi curada de câncer, mas ela estava aqui, cordéis de morte me cercaram, laços do inferno se apoderaram contra mim, mas eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ela teve, irmão, só clama a Deus, aquele que tem esperança, porque quem não tem esperança já morreu, quem não tem esperança já está morto. O cristão, a imagem do cristão é essa, ele tomba no campo, mas com a bandeira em pé. É isso, irmãos. Apocalipse 21:8. O primeiro que não vai entrar no céu não é o adúltero, não é o macumbeiro, não é o idólatra. O primeiro da fila é o covarde. É o covarde. João diz, a revelação do Espírito Santo está dizendo que o primeiro que não vai entrar no céu é o covarde. Então, a esperança faz o crente lutar. A esperança faz o cristão ficar parado. A esperança faz o cristão confiar que Deus tem um livramento, tem uma resposta para ele. Por isso eu digo, baseado na palavra do Senhor, não entregue os pontos, confie em Deus, clame a Ele, que Ele tem a resposta. Bem, então nós temos aqui que Deus era o Deus de Israel. E no Novo Testamento, se Deus era o Deus do povo de Israel no Antigo Testamento, no Novo Testamento, será que Ele continua sendo Deus? O que é que tu acha, Mário? Ele é. Então, Deus é, para o cristão, o Deus da esperança também. E olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 13. Eu não sei se vai dar para ela colocar aqui na tela, mas eu vou ler. Diz assim,
E o Deus da esperança, olha o que Paulo fala, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito. Irmãos, você quer ter paz, quer ter alegria? Pelo texto aqui, você tem que ter esperança primeiro. Eu vou dizer uma coisa, todo crente, a primeira esperança que ele tem que ter é que o nome dele está escrito no livro da vida. O resto é fichinha. O nome estando lá, meu irmão, pode cair uma bomba atômica, se acaba o corpo, mas a alma, o espírito e o corpo glorificado vai para o céu. Vai para o céu. Então, agora, quando nós temos essa esperança em Deus, pode não ter dinheiro, pode não ter casa, você tem paz de espírito e você é alegre, porque é algo espiritual que move dentro de ti por meio do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes a pessoa diz, eu quero ter alegria, eu quero ter paz. Tenha primeiro esperança, tenha primeiro esperança. Então, irmãos, aqui nós vimos o apóstolo Paulo, e onde fala mais sobre esperança no Novo Testamento, é no livro de Romanos. A Escritura predisse aquele em que os gentios esperarão. Olha aí, Romanos 15, 11, 12. Louvem o Senhor todos vocês gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu. Então, como o evangelho, ele foi pregado para além das fronteiras de Israel, nos alcançou. Então, esse versículo aqui é para mim e para você. Olha o que Paulo está dizendo. Louve o Senhor, Chiquita. Louve ao Senhor, Cristina. Louve ao Senhor, Saraiva. Louve ao Senhor, Manuela, porque você é um gentil. E todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Neles os gentios terão esperança. Nós temos esperança em Jesus. Vocês estão vendo, irmãos? Foi profetizado para nós que a nossa esperança estaria em Jesus. Então, se Deus é o Deus dos gentios, é o Deus dos cristãos, e Cristo? Quem é Cristo, então? Então, na era presente que nós estamos vivendo, Cristo é a única esperança da humanidade. Mas por que, pastor, que Cristo é a única esperança da humanidade? Meu irmão, porque só há salvação em Cristo Jesus. Então, se o mundo tem esperança de ser salvo, só pode ser salvo por meio de Cristo, missionária Regina. Por isso que Cristo é a nossa esperança. Vejam só, irmãos, de acordo com Pedro, ainda é verdade que a fé e a esperança devem estar escritos. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Cristo se fez homem. Lá em Mateus, capítulo 1, verso 23, diz assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Então, em Jesus, Deus se encarnou. Em Jesus você vê Deus. Por isso que ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele diz ainda, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Ele foi visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o Senhor. Para o cristão, quem é cristão aqui? Levante a mão. Então, para o cristão, Jesus é a nossa esperança. Paulo disse assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Irmão, Jesus não é esperança somente
para a salvação, Ele é a esperança para ti, para te curar, Ele é a esperança para ti, para o emprego, Ele é a esperança para ti, para o casamento, Ele é a esperança para ti, por uma causa judicial, Ele é uma esperança do impossível, Ele é a esperança para quem está condenado à morte. Esse Jesus é a nossa esperança. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual nós fomos chamados. Deus criou o homem na esperança de que ele buscasse a Deus. Então, irmãos, se nós não estamos buscando a Deus, nós estamos fora do propósito de Deus. Por isso que o mundo jaz no maligno, porque ele saiu do propósito. Deus criou o homem para que o homem buscasse e tivesse esperança em buscar a Deus. A esperança que se vê, aquela esperança que a gente tenta ver com os olhos, não é esperança. Como eu falei, a esperança tem a ver com o futuro, a esperança é a fé em ação, por isso a esperança também ela está no mundo espiritual. E aqui eu quero ler Romanos 8:24, que vai nos ajudar a compreender isso. Porque na esperança fomos salvos. E quem é a esperança, irmãos? É Jesus. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, nossa esperança maior é a vinda do Senhor Jesus. Por isso que nós aguardamos, por isso que nós temos que estar preparados. Mas a esperança, irmãos, ela não se resume só na volta de Jesus, não. Esse foi um erro da igreja primitiva, que no tempo dos apóstolos venderam todos os bens, porque imaginavam que Jesus ia voltar no dia seguinte. E ele não voltou. Nós temos que trabalhar com o olho no céu e o outro na terra. Nós somos cidadãos dos céus, mas nós vivemos as nossas lutas na terra. O Senhor é a nossa esperança de salvação, mas a nossa esperança de socorro bem presente também aqui na terra. Permitir que Cristo vive em nós através da fé e a esperança de glória. Colossenses 1:27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Um cristão, e aí que nós, assim como nós podemos perder a nossa salvação, e nós temos que ter cuidado para que ninguém tome a nossa coroa, é possível também que um cristão seja afastado da esperança do Evangelho. Mas como isso pode ocorrer? Vejam só, irmãos, Colossenses 1:21 e 23. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Eu vou dizer uma coisa, aqui na igreja só tem ex, e aí você pode botar aí ex, muita coisa, né? E é o que Paulo está dizendo sim. Mas agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aí aqui que está, que o crente pode se afastar da esperança, se é que vocês permanecem na fé. Alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, irmãos, Cristo é a esperança do cristão, mas nós temos que ficar na nossa posição. Mas será que existe, então, pastor Saraiva, bênçãos espirituais que são encontradas em Cristo, através das promessas, que são baseadas nas esperanças? Que promessas a palavra de Deus oferece? Lembre-se aí, nós entendemos que Deus tem muitas promessas para nós. Que bênçãos espirituais são oferecidas
no Evangelho. Aqui eu destaquei 4. A misericórdia. Irmãos, a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então vejam só, irmãos, a misericórdia, a única esperança para nós, pecadores, repousa na misericórdia de Deus para nos oferecer o seu perdão. O perdão de Deus está baseado na sua misericórdia. Devemos estar esperançosos pela misericórdia de Deus. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que têm esperança na sua misericórdia. Nossa alma tem esperança no Senhor, nosso auxílio e escudo. O salmista Davi, ele sabia orar, né? Ele sabia orar e ele enfrentou muitas dificuldades. Irmãos, isso aqui é uma profundidade muito grande. Ele diz que a esperança dele está na misericórdia do Senhor. Será que nós já oramos assim? Senhor, a minha esperança está na tua misericórdia, irmãos. Nós pecamos todo santo dia. A graça do Senhor é uma outra bênção de Deus. O fato de que Deus está disposto a mostrar perdão em Cristo é um ato da sua maravilhosa graça. Nós devemos descansar nossa esperança plenamente na graça de Deus. Então, se nós temos esperança em Deus, é porque nós temos esperança na misericórdia de Deus, para nós não sermos consumidos. É porque nós temos esperança que, apesar de tudo, Deus é gracioso para conosco. Diz assim, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 15. E pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, a razão da nossa esperança é Cristo. Uma outra bênção espiritual, já vimos 2, misericórdia e graça. Agora vamos ver a justiça pela fé. O perdão coloca o homem em uma condição correta diante de Deus. Os cristãos esperam justiça pela fé. Gálatas 5:5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Irmãos, vocês estão percebendo por que nós temos que ter esperança? A esperança nos dá misericórdia, da graça, da justiça de Deus para nós. Então, se nós achamos que estamos sendo prejudicados em qualquer coisa, a justiça de Deus, ela vem ao nosso socorro. Mais uma bênção espiritual encontrada nas promessas de Deus. O efeito do Evangelho sobre os outros. Então, se nós que somos cristãos já temos toda essa experiência dessa caminhada, qual é o reflexo que o nosso próximo ele tem que ver em nós? E quando eu estou falando em nosso próximo, eu não estou falando para o nosso irmão de bancada de igreja. Eu estou falando para o colega de trabalho, eu estou falando para o colega de faculdade, eu estou falando para o vizinho. O que eles veem em mim? O que esse Deus que eu digo que tenho esperança nele, o que ele produz em mim que as pessoas podem observar? Então vamos ver se nós estamos causando um efeito que nós deveríamos estar fazendo por meio disso. Se confiamos no poder da palavra de Deus, vejam só, irmãos, se confiamos, por isso que eu disse, quem crê na palavra de Deus, crê no Espírito Santo. Quem crê na palavra de Deus, crê em Jesus. Quem crê na palavra de Deus, crê no próprio Deus. Então, se confiamos no poder da palavra de Deus para afetar uma mudança espiritual no coração e na nossa alma, no coração e na alma de homens e mulheres, devemos manter a esperança do seu efeito sobre aquele que nos rodeia. Então, nós temos que transmitir para as pessoas o amor piedoso de Jesus. Nós temos que falar para as pessoas que existe alguém que pode fazer toda a diferença na vida dela eterna e na vida dela terrena. Nós temos que dizer para as pessoas que estão
em depressão, que estão em solidão, que estão num buraco escuro, e às vezes nesse fundo do poço tem até um alçapão que ele pode descer ainda mais, nós devemos dizer para ela que há esperança, mas não deve ser somente de uma retórica, Everton. Nós devemos dizer para ela, olha, há esperança, porque eu vivo essa esperança. Esse é o maior testemunho. Há esperança porque eu vivo a esperança. Por que eu posso dizer que Jesus cura? Porque eu já vi Jesus curar muita gente. Já vi Jesus curar gente até dentro da minha casa, né? Então eu posso dizer, Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Vejam só, irmãos, mas a característica maior que um cristão pode dar para aqueles que o cercam, que não são do mesmo redil, é o amor. Se nós dizemos que Deus é amor, meu irmão, você pode até orar e o morto ressuscitar. Mas se você não demonstrar amor, acabou-se. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Ele fala desde o lado de 4 que é o amor, mas eu só destaquei o 7. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor em tudo tem esperança. O amor tudo suporta. A mensagem que nós devemos dar para o mundo é em que Deus tem amor e que Deus é amor e que o amor, ele cobre multidão de pecados e que o amor tem esperança em todas as coisas. No amor, a nossa esperança ela é renovada. Nós precisamos entender isso. Os cristãos devem esperar a fidelidade dos outros. Nós devemos crer, irmãos, que através da nossa esperança e através da esperança que o Espírito Santo nos dá, como ele dá para os seus. Então, se eu tenho esperança e você é um crente em Jesus, eu devo crer e esperar também que você tenha esperança. E se toda a igreja... Já pensou, irmão, se aqui no meio do templo, aqui entre nós, só alguns tiverem esperança que realmente Jesus vai voltar, vocês não acham que esse corpo está meio aleijado? Se nós somos a igreja de Cristo, todos nós temos que ser unânimes, crendo que Jesus vai voltar para nos buscar, não é isso? Então, eu tenho que ter esperança, você tem que ter esperança. E a esperança é a fé em ação. Uma igreja que tem esperança é uma igreja viva. Uma igreja que tem esperança é uma igreja que crê. Uma igreja que tem esperança é uma igreja que projeta. Uma igreja que tem esperança é uma igreja que realiza. E quando eu estou falando igreja, eu estou falando da soma de nós. Mas na individualidade também, quando nós temos esperança, nós dizemos assim, Senhor, até onde a minha vista alcança, eu não vejo solução nenhuma, mas Tu pode abrir uma porta no ar, como Tu fizeste com o apóstolo João, lá em Patmos, e ele disse, sobe aqui e olha como eu olho. Irmãos, a esperança, ela nos faz sonhar. Há quanto tempo você não sonha em Deus? Quantos projetos você tem enterrado por falta de esperança na sua vida? Há quanto tempo você anda acabrunhado porque você desistiu de sonhar? E quem desistiu de sonhar é porque desistiu de ter esperança. Eu quero concluir dizendo que a palavra de Deus estende promessas maravilhosas para a humanidade através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nos Evangelhos tem promessas maravilhosas para todo homem. Entre as mais altas dessas promessas estão as bênçãos espirituais que dizem respeito a um relacionamento de reconciliação com Deus através do perdão dos nossos pecados. Então, a maior promessa é salvação. Os cristãos
devem concentrar sua esperança nessas promessas. Por isso, a palavra do Senhor diz para você nessa noite: viva uma vida de esperança. Não enterre os seus sonhos. Eu quero fazer uma oração aqui. Eu vou pedir para o pastor Paiva nos conduzir nessa oração de aplicação dessa palavra. Irmãos, o Senhor, nessa noite, Ele quer restaurar a esperança. Ele quer restaurar sonhos. E eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu projeto de vida, qual é a tua angústia, mas eu quero fazer um desafio para você. Se você crê nesse Deus, e se você crê que a esperança é a fé em ação, e você quer voltar a sonhar, e você quer voltar a realizar, eu te desafio a vir aqui na frente. E eu já vou ficar aqui na frente, porque missionária Rosilene, eu ainda quero realizar muita coisa. E a minha esperança tem que estar viva. E eu quero receber essa oração, quero ser o primeiro. Se você estiver doente também, Deus cura. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Vamos orar crendo que o Senhor é assaz poderoso. Só não tem esperança quem já morreu. Vou dizer para você, esse convite era para toda a igreja estar aqui em pé, porque só defunto, missionária Rosi, que acabou a esperança para ele. Mas quem está vivo tem esperança, meu irmão, tem esperança. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Esta palavra, Senhor, que vem fortalecer a nossa fé. Senhor, esta palavra, Senhor, que vem avivar a nossa esperança, Deus. Pai, neste momento, Pai, nós te pedimos, visita-nos nesta noite, Pai. Senhor, e vai tocando, vai dando graça, vai liberando a Tua bênção, Senhor. Pai, nós te pedimos agora em nome de Jesus. Pai, lança por terra agora toda a incredulidade, Senhor. Meu Deus, todo o temor. Senhor, toda aflição, toda inquietude, Pai. Senhor, tudo que possa estar desprendendo-nos, Senhor, de crermos que o Senhor pode todas as coisas. Pai, agora nós te pedimos, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, se nós clamarmos, se nós crermos, Senhor, o Senhor ouve do seu trono de glória. Como o Senhor assim falou a Moisés, dizendo o Senhor para Moisés que o clamor do povo, tinha chegado ao ouvido de Deus. Pai, o povo clamava porque o povo tinha esperança de que o Senhor pode abençoar, de que o Senhor pode suprir, de que o Senhor pode atender. Pai, nós estamos agora, Pai, te pedindo, ouve do teu trono de glória, Senhor, e socorre-nos, ó Deus. Nós estamos clamando, nós estamos pedindo, Senhor, porque Tu podes todas as coisas. Senhor, não haja nada, Senhor, que Tu não possas fazer. Senhor, faz isto, porque Tu mesmo, Senhor, disseste na Tua palavra, Tu mesmo afirmaste na Tua palavra, Senhor, que sem Ti nada nós podemos fazer. Portanto, Deus, faz acontecer na nossa vida, pela ação gloriosa do Teu agir, Pai. Nós estamos, Senhor, totalmente, Senhor, rendidos aos Teus pés, diante do Teu altar, Senhor. Deus, nós tomamos posse, Senhor, nós tomamos posse daquilo que Tu tens para nos entregar nesta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.